Seja. Certo, acho que você estava falhando com esta dificuldade na leitura. Foi, né? Tem uma viagem, acho que 40 aí. Muito bonito. Que tinha um. Eu quero dizer para vocês que meu pai, ele não fez jeito de eu tomar conhecimento a família, viu? Ele ia, porque lá a geração de minha avó fica lá perto de Itacaratu. Eu me esqueci o nome do lugar, viu? Porque está com muito tempo. Eu não tive direito de ir lá, porque meu irmão disse que ia levar nós. Aonde pertencessem os caboclos, ele ia fazer jeito de tomar conhecimento da raiz até o fim, mas não fumo. Nós não fomos, não. Agora, meu pai, ele foi, mas Mané Isidoro não tinha mulher, ele vivia mais José Fazidoro, aí depois voltava, ficava uns tempos lá na casa de meu pai, de lá ele ia para esse lugar, onde tinha raiz da família de minha avó. Eu não cheguei a ver minha bisavó, não. Mas meu pai, eu acho que ele ainda chegou esse tempo de ver. Viu? E assim, quando a senhora morava lá a senhora morava antes, era na zona rural ou morava em uma cidade mesmo? Era na cidade mesmo, era Itacuruba, viu? Eu não morei fora de Itacuruba, não. A Itacuruba era pequenininha. No meu tempo, a Itacuruba era pequenininha. E o pessoal, para sobreviver, assim, fazia o que lá, né? Plantava roça pelos Pajaú, plantava roça nas ilhas, viu? Todo mundo trabalhava de roça. Ninguém dependia de ninguém, era de roça. Todo mundo. E o pessoal pescava, fazia alguma coisa assim? Pescava, meu pai era pescador também. Meu pai era pescador, viu? O marido o pai de Elizabeth era pescador. Elizabeth é da família do Isidoro. Que a mãe dela era filha de Pedro Isidoro, viu? E o marido dela dependia de roça e de pescaria. E assim, depois que a senhora, as pessoas passaram a morar aqui na Nova Itacuruba, assim, teve alguma diferença? Como que foi? E muito. Itacuruba era um lugar que as pessoas viviam muito bem, viu? Calçava, vestia e não vivia em riba de remédio, não. E aqui, o povo, quando começou a chegar aqui, começou o povo a morrer, a adoecer. Parece que nós viemos para um buraco que nunca tem fim, esse lugar. E assim, os povos daqui são conhecidos como os negros de Gilô. A senhora sabe falar um pouquinho disso? Porque... A família de Giru, ela é filha de Maria Isidoro. E meu pai era filho também de Maria Isidoro.
são os irmãos. E essas pessoas, elas eram negras, eram brancas, como que eram essas pessoas? Não, toda a vida elas foram raça negra. Agora quem saiu mais claro já foi eu, porque meu pai casou com uma pessoa, claro, que não era da raça negra, tinha a raça de índio. Minha mãe. Chamava Joana. E se mesmo a família de minha mãe eu não conheço, que era da Serra do Mã. Era dos índios da Serra do Mã. E assim, todas as pessoas da família da senhora, todas moravam na cidade, assim. E esse pessoal, assim, quando era pra se curar de alguma doença, utilizava o que pra curar as doenças? Não, era difícil quando o povo de lá adoecia. Era difícil. Morava perto da beira do rio, viu? Não tinha contaminação no rio como tem agora. Não tinha, não. E o povo não bebia, só bebia água do rio. Não tinha nada. Não adoecia de jeito nenhum, viu? Mas nessa época lá não tinha benzedeiras, alguma pessoa que... Não, eu não conheci, não. Não conheci, não. Só quem gostava de dançar o toré e abaixar alguma coisa era meu pai. Meu pai, ele dançava toré, viu? Porque se reunia com a família de meu avô. O meu avô, ele era da raça dos caboclos de Rodelas, viu? E ele casou com minha avó, que era da raça negra. Ele casou com minha avó, então ele teve muita família, viu? Muitos filhos. Teve mais filha mulher do que filho homem. Parece que de filho homem, parece que ela só foi meu pai e outra criança que era homem. Mas eu não conheci, não. Quando eu nasci, eu não conheci. Não sei se ele morreu cedo, não sei como foi, não. Sei que de homem que eu conheci, só foi meu pai. Assim, no tempo que a senhora era criança, assim, a senhora gostava muito de brincar de quê? Assim, a senhora lembra ainda? Eu fui uma pessoa, nós só era 3 irmãos. Eu, que chamo Maria, Barto e Severino, viu? E nós ajuntava aqueles vizinhos, não era nem família da gente, mas era um povo unido, que à noite era que se ajuntava para brincar de anel, brincar de outras brincadeiras que jogam um negócio de trás, aí quando chega, aí a pessoa corre, viu? Eram as brincadeiras que a gente tinha, assim, com as pessoas que eram vizinhos. Era essas brincadeiras aí, brincando de roda, pegado na mão, cantando, aquelas cantigas, eu já até me esqueci. A senhora não lembra mais nenhum? Não me lembro mais de nenhum, viu? Também eu era muito nova, e agora já vou inteirar, falta 2 anos para 70 anos, viu? A mente da gente se preocupa muito com família, então a gente vai esquecendo de tudo, viu? Depois aceitei Jesus, comecei a cantar corinho, comecei a cantar hino, mais os crentes, viu? Aí fiquei no Evangelho, até hoje eu sou do Evangelho. Eu e meu esposo, a Lucélia, que é a que mora aqui, pertinho, vizinho comigo, que é filha minha, viu? A senhora pode falar para mim o nome completo da senhora? Maria Joana
da Silva. Dona Maria, a senhora permite que essas imagens que a gente pegou da senhora, que a gente possa utilizar em um documentário para a comunidade quilombola do Pernambuco? Não, pode. Eu não sou da mesma família. Esse povo aí, tudo é família minha. Beleza, então. Então, obrigado. Oportunidade. Quer dizer para vocês que eu me chamo Lucélia, trabalho numa escola e é um prazer receber vocês aqui na minha casa, porque eu acho muito bom nesse caso, porque a gente, quanto mais a gente receber nesse ponto de vista as pessoas que também são do quilombo, né, para nos ajudar também, né, e ter reconhecimento de algumas coisas a respeito da nossa comunidade, porque a nossa comunidade é uma comunidade sofrida, uma comunidade que temos que ter conhecimento de algumas coisas que está faltando e a gente não tem esse conhecimento, né? E a gente precisamos de ajuda, porque nós não temos terra, não temos nada que venha ainda a nos ajudar, né? E a gente queria que algumas pessoas que chegassem e viessem nos colaborar conosco, né? Porque muitas comunidades a gente vemos que tem várias coisas, tem terreno para construir, né? E nós não temos nada, porque toda a vida nós fomos uma pessoa que vivemos de roça, tivemos nossos conhecimentos para trás e hoje nós deixamos tudo porque por falta de algumas pessoas que se encontram, né, dentro da comunidade responsável pela população da comunidade e hoje não está ligando para nada. Então nós temos que ter esse conhecimento e nós também queremos que alguém ajude nós nessa parte aí, né? E a gente precisamos de terra, né? E de várias coisas que nós já perdemos porque ninguém não corre atrás. Só quer ter o poder e não faz nada por nós aqui, né? A tendência que tem é de nós ficar mais velho e nós não ter esse terreno que todas as vezes quando chega alguém que diz vocês são quilombola, somos quilombola, mas só no nome não adianta. Nós temos que construir aquilo que nós tinha para frente, né? E também perdemos para trás, porque os mais velhos, antigamente, eles tinham construir as coisas como toda a vida, os velhos para trás, eles plantavam roça, colhia, não dependia de ninguém. E hoje, muitas das vezes, nós temos para nós se comer, nós temos que depender dos outros, de um salário mínimo. Às vezes não é nem um salário completo, é R$280, que não dá para nada. E nós também temos o futuro, que é os nossos filhos. A senhora acha que vocês tendo a terra em mãos, vai mudar alguma coisa para as pessoas, dos povos negros de Lu? Com certeza. A senhora sabe me informar mais ou menos, pode me dizer mais ou menos como que vai mudar as coisas com a terra? Vai mudar por quê? Porque quando desde pequeno nós temos conhecimento, né? E da minha idade a gente via que a gente comia, era tomar café com batata, era mandioca, né? Construía, tinha fábrica que era de beiju, de farinha, né? Feijão, né? Tudo isso. E o que a gente pretende é ter isso hoje, né? Para a gente não depender de ninguém. E assim, vocês assim praticamente já estão habituados a viver na cidade, né? Assim,
Se vocês tivessem um terreno, um território, no caso um terreno não, um território para todas as pessoas, como vocês iam fazer assim? Vocês iam passar a morar nesse território? Como que vocês iam administrar esse território de vocês? Com certeza a gente ia administrar o que é da gente. Mas vocês iam morar lá? Ia morar lá. E assim, É o desejo da gente, da maioria das pessoas, esse desejo que nós temos. E por isso que nós cobramos muito do responsável pelo quilombo, que se chama o presidente, né? A gente é o que a gente quer mais dele, porque às vezes acontecem as reuniões, né? Ele não passa pra gente o que é que acontece, né? A gente tá perdido nesse caso, que a gente não tem conhecimento nenhum pelo quilombo da gente, né? E não participa de nada, porque ele não dá nem o conhecimento do que ele traz e nem também não dá oportunidade da gente ter o conhecimento lá fora de nada. E assim, no caso, por exemplo, a juventude, né, que já está mais apegada a essas culturas da cidade, assim. A senhora acha que eles vão sair da cidade, se sentir à vontade, mesmo assim na zona rural? Qual é o ponto de vista da senhora? Pelo meu ponto de vista, eu acho que é uma luta que eles estão correndo, só que eles não estão encontrando a saída para ir sair. Porque lutar eles lutam, mas só que é uma luta que eles não têm um direito deles pela comunidade, que a comunidade não dá espaço para eles buscar esse objetivo que eles mais querem na vida deles. Beleza, então muito obrigado Por nada. pelo depoimento, senhora. O senhor pode começar falando o nome do senhor? Eu vou começar com o meu nome aí dizendo do mais velho e hoje, e como né, chegou até o mais novo, né? Assim, mais ou menos assim, né? Isso, agora se o senhor for fazer... Eu sou José Alexandre dos Santos, Zenon, né? Sou casado e sou um dos, vamos dizer, dos líderes do enfrentante dessa comunidade negra do Gilu, né? Que começamos em 2001. Demos o primeiro passo, em 2012 registramos em cartório e fomos reconhecidos em 2004, né? Então, o que eu quero contar ao início dessa comunidade se deu a... Nós tivemos essa sorte de origem, né? Porque muita gente vê pela nossa qualidade, nossa característica, que somos descendentes de escravos, né? Então, como nós temos essa herança, né, dos primeiros remanescentes, como Antônio Isidório e Maria Rufina, foram os primeiros que faz parte hoje dessa comunidade. Então a gente, né, na década que foi divulgado que o Antônio Isidório fosse de 1874, a Maria Rufina que fosse mais nova aí, 2 anos. Então ficou, até nisso eles chegaram aí que vinha de Alagoas, do estado de Alagoas, né, esse casal, e se deram para lá, não tinha conhecimento, tiveram ali para Tacaratu, parece que ele encostou, vindo refugiado do senhor de engenho, daquela banda de Alagoas, e aí se encostou ali em Tacaratu, que tinha o brejo dos caboclos, né, ali tinha uma aldeia de caboclos, Tacararu, e então ele se tornou casando com essa Maria Rufina, o Antônio Isidório, que era uma cabocla, né, era por sinal, eu não alcancei, provavelmente foi falecido no ano de 1945, ele faleceu antes e foi assassinado, né? E ela, mais ou menos isso, vai sendo da aldeia, que muita gente conhece, ainda tem gente aí viva, com a idade de 80 anos, dizendo que conheceu muito ela. Ela era alvarinta, né, cabelo castanho, né? E então ele casou-se, o Antônio Isidório, vindo de lá. E se encostou, aí o Tacaratu, com mais seca que vinha, ele sei que o Rio São Francisco, eu não sei se também com medo, ele veio para o Rio São Francisco, aí tringou de lá, tirou direto do Tacaratu, numa direção assim, tinha nossas ideias que o Rio São Francisco passava naquela mediação e ele se encostou, né? E aí já vinha com as famílias, justamente, que tem um nome aqui ditado, o nome dele. Chegou esse pessoal lá, e se gerou essa família da gente, que foi da família da Gilu, né? Então, isso provavelmente já saiu em 1900, que a primeira filha dela, dessa Maria, já é uma filha da Maria Rufina, por sinal, a filha é uma filha de Maria Rufina, que gerou essa parte que fala na Gilu, ela era de 1890, a mãe de Gilu, por exemplo. E a primeira filha que a mãe de Gilu teve era de 1904. E aí seguiu 4, 5, 6, era quase direto, né? Então teve
12 filhos que viram, e a gente tem escrito aqui. Então, se gerou esse pessoal, né? Esse pessoal lá, como disse Isidoro, Negro do Isidoro, se encostaram na fazenda por nome de Retiro, município de Floresta muito velha, né? Que é a cidade. E então eles ficaram por ali, trabalhando, respeitando bem de Vazante, no Rio de São Francisco. Chegaram ali, aqueles donos, já existia a fazenda, né? Um povoadozinho, Retiro, localidade de gente branca, eram os Januários, o pessoal que tinha lá, que era o Mano Antônio, que era conhecido, uma pessoa que eles se deram muito bem, que era uma pessoa que eles respeitaram eles, viram ali que eles eram um pessoal humilde, né, trabalhador, e aquilo eles deram, né, não chegou malinando em nada, e eles deram apoio, e com aquilo foi crescendo aquela família, ele muito bem, muito respeitoso, trabalhador com sua família ali dentro, eles achavam interessante. E aí já eram os negros que cantavam atuada, coisa e outra, e os brancos, os negros são meio inteligentes, e os brancos adoravam isso, com aquilo se gerou ali, consideraram ele, eles ficaram com aquela família toda e daí cresceram e até que foram distanciando, já agora chegando, né, 1900, vamos dizer, até a última filha, que foi, ela já ainda nasceu lá, que é Angelina, a última, em 1934, né, então quando ela saiu de lá já era grande, então em 1940, por aí, 40 e pouco, eles ficavam nesse território no Retiro. Aí daí pra cá, foi que foram casando as mais velhas, foram saindo aqui já para o município de Itacuruba. Né? Aí também de Salina, que era uma fazenda do município de Itacuruba, era a vila, né? Passou a ser cidade em 63. Então aí era tudo um subúrbio, não era subúrbio, era mata, zona rural, né? E então, e se deu o que eu alcanço, esse povo falava sobre essa dança, eles era um povo convidado para dançar sempre que eles... Né? Aí foram casando, tinha o genro do velho, de Antônio Isidoro, mas Maria Rufina, e cantava, né? Por sinal, era Sabino, Sarafim, e outros que eram casados na família, e dançava o coco, o rodeio, eles falavam, né? A sinaninha, a ciranda, eles falavam na ciranda, mas tudo isso eles dançavam. O toré, eles eram chamados por si mesmo, que ninguém sabe se já veio de lá que eles trouxeram. Acho que o velho era quem ensinava, porque ele disse que tinha um velho Mané Isidoro, tia da Gilu, que a Gilu é de 1922, né? Então eu chamava, ô minha sobrinha, chega aqui minha sobrinha, vamos dançar aqui, elas mocinha nova, ela que chamava, vamos dançar, e dançava lá aquele povo, aí trazia aquela coisa, dizendo aquela cantiga que elas admiravam, roda moer, era o coco, roda moer, moer, moar, roda moer, canto de coco, se quer ver esse coco, me dê meu pedaço, esse trem seu leite, me dê meu bagaço. Então, aí, elas ficavam com aquilo, perguntavam, não, minha filha, aqui era o sistema dos ricos, dos fazendeiros lá, que a gente não tinha direito, mais velho. Aí eles mandavam o coco, era para eles, tiravam a água e aquele leite, espremiam o leite, que eles comiam o leite. Somente o leite, porque já fazia mal, o bago, a eles, né? E eles comiam, que dava aquela parte com farinha, farofava e eles. Então, por isso que eles cantavam, eles dançavam. Essa roda debaixo de um pé de pau, ou que fosse uma latada, que eles, né, eles viviam. Então, plantando essas roças, né, de vazante e chuva, onde era um lugar de lagoa, eles plantavam no repasso quando ia secando, e na vazante do rio, que o rio enchia 6 meses e vazava 6 meses. Então, era isso. E tinha aquela alegria, como eles tiravam aquelas safras boas, né, aí tinha aquele santo de adorar, que eles festejavam, né, rezavam o ofício todos os sábados, ensinava elas, todo sábado de devoção rezava. Então com aquilo eles ficaram, aquele pessoal ficaram. Aí depois foram morrendo os mais velhos, uns saíram, né, com a coisa seca prolongada, uma coisa e outra, muitos saíram no destino da Bahia, outros saíram para cá, para Pernambuco, e aí nessa mediação de Sertânia, né, o Pedro Rufino, e aí se passou, aí ficou poucos aí, né, ficou a Maria Firmina, a minha avó, a mãe da Gilu, e Manuel Isidoro, casou por aí, tinha Ana Isidoro, Zé Isidoro morreu moça velha, e aí os outros saíram. Aí daí foi quando foi ficando mais velho, o território ficou lá pelo pertence dele que cercaram, compraram uma partia lá, e sei que foram, nesse tempo, não registrava em Inca, era o Ibra primeiro, eles não tinha hoje essa indigência, né? E sei que eles, né, morreram e deixaram essa posse de terra lá na região. Aí depois, por muito tempo, foi vendido. Como já estavam uns para aqui, outros para lá, né, foi vendido em 64, mas ficando uma parte ainda lá, que o senhor só comprou uma parte, ficando que era um herdeiro. Mas aí ficou abandonado para lá, ninguém, não sei o que, coisa de herança, né? E então o que eu vinha falar foi isso. E daí nós fomos chegando a Gilu,
A minha mãe, né, tendo os filhos, que o mais velho dela é de 1943, os filhos da Gilu, o mais velho, né, e chegou o último, até de 1958, Marconde. Então é o seguinte, que é o mais novo, da Gilu, já sendo filho da Gilu. E é isso com a gente tudo novo, né? Na época da década de 60, os mais velhos que trabalhavam por ali, nos 60 e pouco, aí foi que nós fomos se estendendo, aí ficamos por ali, né? Aí tivemos nome, né? Antes era do Nego do Isidoro, por ali, né? Depois, chegando em 62, já trabalhando na agricultura, na irrigação de cebola, né? Cebola irrigada, né? Que antes plantava de vazante em galão, cebola vermelhinha, que é chamada de tempero, remédio, umas brancas que enxeria no meio das vermelhas, chamava de remédio, e a cebola vermelha. Então, isso era usado antes de motor a diesel, né? Depois passou a motor a gasolina, um motorzinho. Aí depois, quando já deu na década de 60 em diante, estendeu a irrigação aqui no nossa região, e aí foram os negros que levaram o nome de negro trabalhador, chamados para trabalhar, e com aquilo, esse mais velho foram pegando uma safra boa. E daí, em 62 em diante, 61 62, começaram a construir suas casas de adobo, né? Tijolo, chamado de adobo, né? E aí aí deram o nome da Rua de Baixo, né? Antes nós era chamado Nego do Isidoro, primeiramente conhecido, aí depois Nego da Rua de Baixo, né? Porque a formação, a Raulhinha tinha casa para cá, e foi construída várias casas novas, aí deram o nome Nego do Rio de Baixo, aí eu fui mais velho, saindo, aí quando foi crescendo a negrada do Gilu, negrada aí disse, os negros de Gilu, que é os negros de Gilu, anda descendo, os negros caprichosos, uma coisa e outra. Aí, o negro trabalhador era chamado por aqueles proprietários maiores, que ainda hoje tem deles tudo, estão vivos aí para dizer alguma história, né? Aí ficamos com aquilo, aí nego de Gilu, os negros de Gilu, quando os negros de Gilu andam tudo junto, só trabalham junto, que nós não distanciamos, nós não temos algum em Recife, né, nem em São Paulo, nem em Rio de Janeiro, nem em Belo Horizonte, não distanciou nenhum, todos eram aqui. E onde um trabalhava, sempre estava ali. Rapaz, esses negros gostam de estar junto com o outro, né? Os patrões gostavam muito, porque era cheio de arte, uma coisa e outra, né? Falava, brincava, jogava coisa e outra, pescava, caçava, era tudo danado. Corresse atrás de um prealho, pegava de um peixe, então causava admiração, que eram os negros. E além disso, da confiança. Todos eles aí não tem um patrão, a gente vê desses aí, família Cantaré, família, né? Tem os Carvalho aí, que são os donos de proprietários, e depois outros de fora, os Alcides, tem muita gente, os Ferraz, como o senhor Adalto, os primeiros, né, com a confiança, né, não teve um desse, não, rapaz, aquele negro não é confiança, todos eles depositaram a confiança, a gente era de confiança daquele, era tanto que era chamado, quando chegava na crise, agora nesse tempo, se o verão estava sem chover, que queriam sabiar uma cebolinha, mas nós era porque, rapaz, eu tenho 10 quilos, eu tenho 5 quilos de cimento ali, agora vocês querem sabiar, eu só quero sabiar vocês trabalham para dar produção, nem todo mundo, nós era chamado por eles, quando tinha uma cebolinha para mudança, a mulher dos morenos, desse povo do Gilu, era que era chamada, rapaz, eu tenho 1 quilo de cebola para mudar, eu quero vocês, falava com um e arrumava as outras para ir. Então tinha toda essa preferência em cima da gente. Então foi como essa vida da gente, era uma vida sacrificosa que a gente, né, a gente vivia trabalhando dia a dia de alugado e de meeiro, mas foi uma vida que a gente atravessamos, né, sem muita dificuldade. Nós não se sente assim, não, por negros ficaram endividados, não, nós tínhamos aquele capricho de viver, né? O pessoal chegava, se oferecia o dono de comércio, ainda hoje tem aí todos eles, açougueiro que está velho, que deixou, né, de vender, porque já estão velhos, disse, gava, ainda hoje eles gavam, para os negros de Gilu, graças a Deus, no comércio nunca ficou devendo. Lá nessa rua de baixo, por sinal, nós tem vivo aí, tem todos eles. Só faleceu o seu Joaquim, que era um sargento da polícia de Serra Talhada. Todos eles colocou o comércio ali onde era Severino Pernambuco, né? Todo lá dali, depois seu Joaquim, depois meu irmão, Severino Pernambuco, depois meu irmão, com o padre Zé João Derradeiro, né? Mas todos eles dizem, olha, ficou o nome de muita gente da Cardeneta. Agora de Moreno, eu acho que não ficou nenhum. O seu Zé Alexandre, e assim, quando antes vocês tinham as terras eram de vocês mesmos? Olha, as terras nós não tínhamos. As terras, o Antônio Isidoro deixou uma posse de terra no Retiro, pouca coisa, em 64 vendeu. Mas era de vocês mesmos? Pertencia a eles, mas veio a mãe, a Gilu, minha mãe, essas coisas. Você sabe mais ou menos a quantidade de terra que era? Olha, eu não sei dizer a quantidade, quantos hectares, não sei se era de 10 a menos, eu sei que não era tão pouco, mas também não era muito, não era terra deles.
Aí então, essa terra nós mais novo, não chegamos a trabalhar nela nenhum. Sempre era eles, quando já saíram, eles foram abandonando, morrendo os mais velhos, né? E nós já estávamos tudo em Itacuruba. Aí essa terra foi vendida eu lembro que foi em 64, 1964. Ficando uma possezinha lá, mas os próprios compradores ficou apossando, né? Que disse que comprava depois. E até que chegou o final de 88, a barragem cobriu nessa rapariga. E nessa região que nós viemos para cá, nesse intervalo de 60 e pouco para cá, que nós começamos a trabalhar aqui nem esse daqui, né? Então nós já trabalhávamos no que é dos outros, as propriedades dos senhores fundiários, então era de meia, nós era meio, né? Trabalhava de meia. Vamos dizer, a gente plantava a roça e tirava aquela despesa que a gente aplicasse, eles compravam 10 sacos de adubo, 4 litros de veneno, e supria um dinheiro para trabalhador, então aquele dinheiro tirava e a gente depois o lucro que ficava livre era que era dividido. Pessoa, né? E assim, hoje vocês lutam, né, para obter uma terra para poder viver nessa terra, né, sobreviver, poder plantar. Assim, vocês têm ideia mais ou menos da terra? Quantas famílias que tem, assim, ao todo dos negros de Gelu e a quantidade de terra que vocês requisitam para que vocês possam sobreviver dessa terra? Olha, no começo aí que nós, em 2001, nós até tínhamos uma atitude aí, nós começamos com 150 famílias, né, foi escrito, uma lista para os sócios, né, de 150 famílias, né. Isso logo, de um ano para outro, se estendeu para mais, né, foram casando, vamos dizer, que a gente colocamos só quem era casado mesmo, né, e daí foi casando para entender. Hoje nós temos para 220 famílias, né, vamos dizer, né, aquela ali que foi das primeiras casou, que ela acompanhava como solteira, era solteira, moça, então logo ela casou, foi das primeiras para essa menina aqui, né, quer dizer que aí de uma, ela foi a primeira, depois o segundo, terceiro, hoje nós se acha com 40 e tantas famílias que não entrou nesse cadastro primeiro, no cadastro de nossa frequência, né? E também o INCRA fez um levantamento, o cadastro também não entrou, no caso da área de terra. Então é o seguinte, como nós era essa quantidade de gente, aí nós tínhamos a ideia foi fala uma propriedade aí que media pelo documento aí de 1.002 hectares, a fazenda Senhor Martim, 1.005 por aí, né? Aí então nós tínhamos a preferência dela, dizer, aí quando chegou aí o INCRA já executava por aí essas coisas, então ele disse que não era bem viável, porque era mínima, né? Mas a gente foi somado aí, multiplicado, dava dividido, dava na parte de 6 hectares. Aí nós queremos, como nós não temos, nós aqui é muito, depois a gente vê. Aí era a preferência dessa propriedade de 1.000 e poucas hectares para nós, essas 150 famílias. Aí hoje, como a gente sabe que hoje já tem essa maioria de gente para entrar, aí quer dizer que o mínimo que a gente se achava, pelo menos 2.500 a 3.000, porque dá essa dificuldade que aqui não tem uma propriedade depois da indenização que tem essa grande quantidade. Esse território que vocês estão requisitando, no mínimo 2.000 hectares, assim, o senhor acha que aquilo é o suficiente para daqui a 10 anos, assim, por exemplo, se vocês passarem a morar lá nesse território, você acha que é suficiente para todas as famílias daqui a 10 anos? Olha, não é, mesmo assim você sabe, fica imprensado como nós somos uma família aí, tudo, graças a Deus a gente sabe, tudo tem um confronto de alguma coisa, mas graças a Deus não tem questão em família, de crime. Aí então, como a gente tem essa dificuldade, a gente sabe que imprensa muito, a gente imprensa porque a gente sei que não é muito desenvolver, né? Hoje aqui nós estamos numa área, num clima, né? A região que não vai desenvolver bem, que era da velha cidade, aí por isso que tem o impacto de desenvolver aos poucos. Então nós sabemos que é imprensado, daqui a 10 anos, se não houver uma providência pelo governo federal, essas coisas de prevenir as mulheres, a gente sabe que isso daí, daqui a 10 anos, vamos dizer, 2020, 2018, por aí nós já sabemos que essa terra está fechando, né, com mais gente que a própria terra, né? Mas como é uma área que tem terra assim, aí a gente não tem uma grande quantidade, não tem área de governo, de União, terra de União, a gente se fica para não sair para outra região, porque dá muita gente, até os próprios governantes daqui, dirigentes, vamos dizer, o governo municipal não tem interesse, né? E outras autoridades, Câmara de Vereadores, não tem interesse para a gente distanciar, porque
acha que dá uma queda muito aí nessa parte. Então a gente tem esse pensamento de ficar assim nesse imprensado, nessa propriedade imprensada por causa disso. Sei, mas assim, porque hoje o que consta, né, no decreto 4887, né, que faz menção à regularização fundiária dos territórios, assim, geralmente os territórios ele corresponde à área onde você vai caçar, onde você vai pescar, onde você vai fazer seus cultos religiosos, onde você vai fazer sua dança, onde você vai trabalhar, onde você vai plantar, né, assim. E aí o porquê que vocês, porque vocês diante do INCRA não recorreram a uma quantidade maior, assim, porque assim, para a questão vocês teriam que ter uma terra na mesma quantidade que vocês tinham antes e com a mesma qualidade, assim. Vocês acham que não é viável isso? Seria bom, aí por causa do impacto da política, desmancha muitas coisas, né, municipal, partidária, né? É isso que dá essa diferença, né? A gente dá essa diferença com essa período. Então o que é que fala algum? Algum que fala que seja o que a quantidade, a gente pegue, é bom pegar, aceitar por causa de. Depois que seria uma luta, uma caída de frente, né, com os governantes por causa disso. Mas eles acham que seria muito bom a gente pegar o que ofereceu, que for viável, por exemplo, se caso, não, rapaz, isso é viável essa propriedade. Aí é isso que a gente não reivindica tanto assim essa questão, por causa disso. Que a gente acha que a luta, se a gente for lutar por uma propriedade maior, pode dar um tempo. Então, como nós os primeiros, vamos dizer que começamos agora da família do início da Maria Rufina, e Antônio Isidoro, só tem duas, né, a Gilu e a Angelina, já tem essas duas, já com 80, uma com 70 e tantos anos, vai fazer 74, e a Gilu com 85, já vai fazer 86. Então, como ela diz, eu sei que eu não vou alcançar. E como os delas, quando começou em 2000, tinha mais, eles faleceram já, elas, né? E então ela sabe. Então, por causa dessas coisas, que a gente, e outras, a gente tem medo do governo federal na bancada do Congresso, né? A gente tem medo de entrar outro governo federal que não seja na qualidade de Lula, e isso dá um impacto a gente. Então, por causa disso, é que a gente acha que é bom a gente pegar uma propriedade que não seja viável bem, assim, por causa dessa quantidade de gente que se rende, né, que se reproduz. Então a gente pega por causa disso, que aí a gente pode dar um impacto, que antes no governo Fernando Henrique tinha uma dificuldade, surgiu isso, eu lembro que chegou uma equipe de Brasília e foi para Conceição, das Crioulas, e a menina é uma advogada aqui, disse, olha, a gente, rapaz, o tempo é meio esgotado. Então ela planejou, mas não deu certo quando se acordou, disse, o pessoal já voltaram. Eu lembro que ela entrou em contato, já voltaram, o pessoal dá muito ligeiro. Então, por causa dessas coisas que a gente tem medo, a gente queremos pegar umas propriedades dessas, para depois, entrando no território, para ver se a gente briga com mais uma razão para adquirir um espaço maior. Assim, eu tenho acompanhado, assim, frequentemente as atividades do movimento quilombola, assim, que é a organização a nível estadual e a nível nacional, assim. E eles discutem assim, que a luta ela vai ser constante independentemente de governo. Assim. Aí vocês acham que, por exemplo, se vocês começarem a lutar agora por uma área, que eu já falei, maior, já vai facilitar, assim, porque depois, se vocês já lutarem por uma área grande agora, e depois não ter mais que estar lutando e aí assim, estar lutando por políticas públicas para ser implantadas dentro desses territórios, não vai ser mais viável para vocês? Verdade. Se a gente lutasse e adquirisse propriedade grande que fosse suficiente em 10 a 20 anos, seria muito bom, porque nós já parava com esse assunto, com essa peleja, né? E ia pelejar com outras coisas, que viesse para dentro, né, para o futuro, né? Para implantar dentro, seria muito bom. Mas por causa dessas quantidades aqui que a gente, né, não temos uma área aqui, não sei, se tivesse mesmo visto a propriedade de algum senhor grande, a gente podia até, mas é o que a gente chama aí para ver se pega 2 ou 3 propriedades vizinhas para ver se nós adquire maior, porque a lei seria uma propriedade de 5.500 e poucos hectares, suficiente para nós agora. Mas aí, como não está com essa dificuldade, aí a gente acha que pegar essa pelo menos de 2.000 hectares. Para ver o que é que se dá mais para frente. As pessoas chegavam com as famílias, aquelas famílias, aquele senhor com uma família, e aí aquele responsável por uma fazenda, que tem aquele senhor que
vamos dizer, que responsabilizava aquelas pessoas que chegassem por ali, era quem ali dirigia alguma coisa. Aí eles davam como, não, vá, cerca aquela parte, né? Era com cerca de ramo, tinha muita árvore, as catingueiras, pereira, eles cortavam e cercavam de ramo, né? Colocavam a ramagem. E aquilo, na beira das vazantes, aquele ele se estendia com a roça, dava o nome daquilo ali, aí passava a ser poceiro, mas as terras que eram de ereto. Não sei se herdeiro, a igreja, né, naquela época, eles davam uma terra de ereto, era o governo. Depois foi que foram chegando esses latifundiários que ia se apossando, né, tomava aquela, já quando começou o INCRA, depois de Getúlio Vargas, em 1933, foram estendendo com aquelas, quando tinha condições e ia cercando, né? E aquele passava a ser o título, recebeu o título que era dono e como hoje está aí essas terras, mas era terra de verdade, né? E na Bahia ainda encontra, né? A gente tem muita gente que diz, não, essa propriedade minha aqui pertence, era quando eu cheguei aqui, eu estou notário aqui, vamos dizer que já o seu senhor que era coronel, era quem dirigia, passava as coisas, disse, me deu essa posse aqui, mandou cercar aqui, e com aquilo foi... A minha família foi crescendo e fomos crescendo, né? Aí foi chegando política, acompanhava esses homens, não cresça mais seu cercado, com aquilo vocês tiveram direito, né? Agora só que aqui em Pernambuco ficou, isso era estreito, não tinha como, ninguém se aposenta. Trabalhava ali 20, 30 anos, saía sem direito a nenhum, nem título de terra, nem... Lá na Bahia nós chegamos em 84, ainda alcançamos aquelas pessoas que trabalhavam 15 anos, 20, e eles davam uma parte de terra, não era por obrigação, o fazendeiro dava. Mas aqui não, aqui nunca teve, nem tinha dado nada. Mas fazia o sujo para a pessoa sair sem direito a nada. Ô, seu Zé, é assim, para o senhor, o que é ser quilombola? Eu me sinto de grande importância quilombola. A gente vê que é a herança dos escravos, né? E é uma pessoa de resistência, né? O quilombo é uma localidade, a comunidade é o quilombo. E a comunidade, o quilombola é essa comunidade, né? Ser aquelas pessoas unidas um pelo outro, né? Lutar nas suas defesas, seus interesses. No futuro, com aquela união, eu acho muito interessante se a pessoa, todos eles compreendessem o que era quilombolas, uma coisa, a união muito bem. Quer dizer que o negro é a parte dessas partes né, que tem dos escravos, então tão bonito se a organização, esses homens eles admiram, eles sabem que eles têm em cima, os brancos têm em cima de que o negro é quem faz as coisas, é o negro que topa tudo, então eles ficam desarticulando quando começa a ser um grupo, mas se todos eles compreendessem, a gente era uma força tão grande, a gente se tornava uma pessoa muito rígida, a pessoa não era rígida, uma pessoa com aquela democracia que a gente tivesse aquela, né, a gente rompia tudo, né, com aquela amizade, quer dizer que os homens podiam estar ali, mas a gente estava unido aqui tudo, não, quem fala esse daí, o que ele disser está aqui, isso seria muito bom, isso eu acho muito isso, uma coisa, eu amo ser quilombola, assim, eu acho tão lindo quando a pessoa, quando tem um grupo, tem uma união, que chega aquela pessoa fala e aquela pessoa fica escutando e diz, a palavra é essa, do mesmo dito é esse daí, porque seria bom, porque a união é o que faz, que aí onde tem esses senhores, né, que esses senhores não tem um grupo formado de, muitos eles têm aquela sociedade, mas é aquela associação privada deles, né, poucas pessoas. Então, antigamente, quando eu alcançamos que eles tinham 20, 30 meeiros, isso era o quê? Só o chefe de família, fora os filhos, né? Eles falavam alto, eles chegavam numa novena, numa festa daquela, arrematavam o leilão, e aí dizia, eu estou aqui com o meu povo separado. Aquilo ali eles tinham uma força, né? Todo mundo causava até inveja de um patrão para outro, aí eu lembro, porque fulano tem muito meiro, era um para tudo. Se tivesse uma arranha com ele, tinha aquele negro dali, daquele meio, tinha um negro disposto que andava com ele, né? E o negro topava. Então é o seguinte, hoje está as nossas mães aqui para nós se unir para essa coisa, não para brigar, mas para se defender, para, né, que a gente... Isso. E assim, para o senhor, assim, o que o senhor espera do movimento quilombola? Olha, eu espero, se manter o decreto, se não derrubar, não rebaixar esse decreto que foi assinado de 2003 para cá, eu creio que vai à frente, né? Eles tentam muito que eles, por um lado, chega assim, a gente convida uma reunião, eles abrem o espaço, mas quando chega por detrás, a gente vê que eles olham privados, eles pisam o pé no freio. A gente vê, né, que eles pisam o pé no freio. Né? Mas se a gente lutar muito, como tem exemplo do Zumbi, a gente vai à frente. Eu tenho uma esperança no meu ver, eu sei que eu não alcanço, já tenho 57 anos, não estou muito sadio, mas eu creio que tem um futuro. E a jovem se compreender, tem um futuro e nós chegar lá. Até mais, né, ver o que é que acontece. Eu tenho um pensamento que vai chegar um dia a gente ser favorecido. Os
quilombolas têm uma participação vamos dizer, na área política, vamos dizer, na comunidade, como é que eu quero dizer, no poder público. Eu creio que a gente vai ser assim. Eu não alcanço mais ser uma pessoa de frente, né? Dizer, eu sou do poder público, eu faço parte do poder público, eu faço parte dessa comissão, né? Eu tá ali em todas as coisas, ele está dentro, né? Participando. Agora, isso cair numa pessoa que compreenda, né? A pessoa ser escolhida, como eu digo aqui. Vamos, né? O nome mesmo é Maria Anunciada da Conceição. Dona Maria, assim, a senhora sabe mais ou menos como foi que começou essa história dos negros de Gilu? Inventou cala-bola. E eu era quem tinha mais filho. Aí inventaram nego de Gilu. E pro nego de Gilu agora vai até morrer. Assim, a senhora, quando a senhora veio para aqui, depois para Nova Itacuruba, assim, antes a senhora morava onde? Na Tacuruba Berra. Como era assim que a senhora vivia lá na Itacuruba? Como vivia? Sim. Trabalhando nas ilhas. Descia água e subia a água, cada cachoeira esquisita, e nós na vara subindo para lá, trabalhando tudo nas ilhas. Aí a senhora trabalhava no roça da senhora mesmo? Trabalhava, E assim, antes dessas terras serem invadidas pela água, assim, ela chegou a ser invadida assim, por algum fazendeiro, alguma coisa desse tipo? Fazendeiro? Não, nós mesmo não. Aqui a gente fazia isso, era só mesmo trabalhar nas ilhas e pronto. Trabalho de meia. Agora trabalhava de meia, com os brancos. E tirava da saco e dividia. E assim, depois que passaram a viver aqui na Nova Itacuruba, assim, a senhora acha que mudou alguma coisa, assim, para bom ou para ruim, depois que passaram a viver aqui? Homem, de primeiro nós sofremos um bocado, em tudo por tudo. Eu digo logo assim, tudo por tudo. Agora essa Nova Itacuruba até mudou. Para esses mais novos mudou, porque quando chegar aqui a Itacuruba já vinha cansada, velha. Aí, o que é que eu podia fazer? Bola assim pra senhora. Carambola? Sim. Ah, tudo bem, pra mim. Esqueceu. Que foi uma raiz que gerou, Foi né? que surgiu. Foi essa raiz. Assim, os antepassados da senhora, a senhora sabe mais ou menos de onde foi que eles vieram? As pessoas mais velhas, assim, a senhora sabe? Sim. Homem, os mais velhos, nós morávamos era no Retiro, do Retiro passamos agora aqui para Itacuruba para trabalhar na Zia. E lá no Retiro, a terra lá era pouquinha, não tinha nada. Aí nós passamos, meu pai passou para Itacuruba, com nós pequena, para nós trabalhar. Nós vivíamos trabalho. Aí tem muito cabo deixado aqui, hoje ainda estou aleijada dos pinhaços. Olha aqui a cadeira, para sentar. Os mais velhos sofreram muito. Esses mais novos não estão sofrendo quase nada, não vai nem o meio tanto que nós sofremos. E é assim, o que era... Naquele tempo você chegava a adoecer muito ou não adoecia tanto? Se adoecia, o que era que vocês utilizavam para se curar? Naquele tempo a gente era mais novo, a doença era mais pouca. Mas agora a gente está muito velho. Agora tem uma coisinha que a doença chega, pronto, tá bom. E naquele tempo, mesmo assim, quando adoecia assim, vocês se curavam com o que naquele tempo? Raiz de pau. A senhora pode dizer? Minha mãe, olha, a cestinha cheia de raiz de pau. Nós curávamos café de Deus e de Nossa Senhora e raiz de pau. Quais eram as raízes assim mais ou menos que utilizavam? Era muito remédio. Quixabeira. Era quixabeira, era imurana, aroeira. Carazeiro. Era esse daí com que nós curávamos. Café de Deus e de Nossa Senhora. E assim, além de vocês viverem da agricultura, da pesca, assim, algumas pessoas chegavam aí caçar também, pegar algumas caças para poder se alimentar. Caça? Sim. Era no peixe, era no passarinho. Capivara. Capivara. Jacaré. Camaleão. Era nada.
Tio. A senhora acha que as pessoas daquela época eram mais saudáveis do que as pessoas de hoje com essas comidas? Mas tá de leve. Agora a comida aqui é mais outra. É outra. Mas no tempo nós só fazemos comer foi cobra. Aí a gente comia. Mas pior que naquele tempo o povo era mais sadio do que hoje. É, claro. Porque Ninguém vivia no mundo de médico curando. primeiro, a fruta era natural. E hoje em dia tudo é venenada. Quem tem o coração forte, ainda caminha uns 2 dias para frente. E quem não tem, fazer com meu filho que se acabou. Caminhei para médico depois de 16 anos, mas eu não andava com médico não. Depois de 16 anos eu comecei a caminhar com médico. Veneno, é veneno. Nós estamos comendo tudo é veneno. É assim, no caso, a senhora se orgulha de hoje ser uma referência dos povos negros de Gilu? É demais, né? Esse é orgulho demais, né? O futuro tá pra frente. Pode chegar um dia, né? A lei tá e o futuro tá pra frente, né? Vai corrido não. Vai ter não. Vai estar nas corridas. Por que não vai ter? Porque os alunos escolheram. Roupa não é sério. Mas sério, nunca tem. Não, que eu não vi, não sei foi eu. Sabe, pessoal, vai se esperando por vocês só. Eita, menino. Rapidinho, filho. Vamos daí, Daniel. Joga pra cá. É, muita perna. Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moa, dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moe. Aqui é Dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço. Dona Moe quebra o coco, sinha. Quebra esse coco, Me dê meu pedaço. vou espremar seu leite. Oi, me dê meu bagaço.
Não é pra ir? Aqui na Serra da Panela, né, Suzy? Da tigela. Tá vendo? Da panela, da tigela. E de Canoa. Você vai daqui de Canoa. Ah, mas porque se for por aqui tem que fazer um rodeio, né? Ah, não, por aqui é mais perto ainda. Ah, tá. Adalme, tá vendo a barragem? Lá, ó. Menino. Desce. Tem aquela casa lá. Dá pra ver daqui não. O quê? Pra passar o rio lá pra Pedra Branca. Dá pra pegar, tipo, daqui Não lá? dá não. No caso você diz... Aí aquilo lá são tanque rede, aquele negócio afastado aí, ó. É tudo tanque rede. Aí já é o coité ali.